Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai para a nossa sexta aula da disciplina Bioquímica de Macromoléculas. Essa é uma das aulas que eu considero mais importantes da disciplina, porque vai ser a primeira vez que você, como aluno, vai entender um mecanismo molecular completo, que é o mecanismo da replicação do DNA. Esse mecanismo tem uma importância fundamental, porque é só a partir da replicação do DNA que as células conseguem passar seu conteúdo genético para frente. E é através da replicação do DNA que toda a herança genética funciona e passa de geração em geração. Não só de geração em geração, como também quando a gente se machuca, quando a gente está crescendo, a gente produz mais células, e essas células precisam ser geradas a partir de células já pré-existentes, através do processo de mitose. Né? E durante a mitose, uma das fases da mitose é a replicação do DNA, como a gente vai ver em seguida. Essa aula, ela tem um mecanismo, eu vou apresentar para você um mecanismo enzimático através do qual o DNA se replica. E é um mecanismo razoavelmente complexo, bastante bem compreendido hoje em dia pela ciência, mas tem a sua complexidade. Então é um grande desafio dar essa aula sem quadro, porque normalmente eu explico para os alunos com esses slides que vocês vão ver aqui, e eu tenho quadro onde eu vou explicando, escrevendo tudo novamente para esclarecer melhor cada um dos detalhes desse mecanismo. Tá? Mas bom, vamos tentar. Aqui também tem outra vantagem, que é se você não entendeu, você pode voltar ao vídeo e tentar escutar de novo ou procurar outras coisas na internet relacionadas. Tá? Outra coisa que é muito importante nessa aula é assistir alguns vídeos do YouTube. Você coloca DNA Replication, né, ou replicação do DNA simplesmente, e tem alguns vídeos que vão explicar e mostrar mais claramente todo esse mecanismo. Eu não vou colocar nenhum vídeo nessa aula, porque algumas vezes eu coloquei vídeos em aula, o YouTube ele não permite você colocar vídeos de outras pessoas na sua própria aula, né, e fala que dá problema de copyright. Então não vou nem colocar, mas recomendo, vou colocar alguns links aqui embaixo. Por favor, sigam esses links para vocês verem uma animação com esse processo de replicação, que é muito mais fácil de você entender. Inclusive, recomendo que no meio da aula, quando eu estiver explicando, você mesmo pare e vá num videozinho, depois volte, que aí você vai entender muito melhor, tá joia? Durante a aula presencial, eu apresento alguns vídeos desses para você. Muito bem, vamos falar hoje sobre a replicação do DNA. Obviamente, todas as aulas eu falo isso, eu agradeço os detentores do copyright, das figuras usadas aqui, reconheço seus direitos, estou agradecido e estou usando as figuras meramente para o propósito de educação pública, no sentido de que elas facilitam a compreensão dos temas que eu vou falar aqui. Joia? Muito bem. Então as células, quando elas estão vivas, funcionando normalmente, elas estão em uma fase do ciclo celular chamada intérfase. Intérfase é entre fases, né? Entre fases e intérfase. E que fases são essas? A fase que ela está entre é o próprio ciclo celular. O ciclo celular acontece quando a célula vai se dividir, ela vai entrar em mitose, tá? E o ciclo celular ele já é muito bem conhecido hoje, a forma como as células se duplicam, né? A forma como as células se replicam. E ele normalmente é dividido em 4 partes, o ciclo celular. Aí de acordo com essa figura que eu estou mostrando para vocês. Primeiro você tem a fase G1, né? Que é a fase onde você começa a produzir enzimas. As enzimas que eu vou falar para você aqui, essas enzimas vão ser produzidas para a replicação do DNA. E na fase S, que é a fase seguinte, é a fase onde o DNA vai ser efetivamente replicado. Tá? E aí você vai ter a duplicação de todo o seu genoma, todo o conteúdo completo do DNA da sua célula. Na fase G2, você vai ter a produção de outras enzimas, tá? Que vão ser necessárias, então, para que a mitose aconteça. A mitose vai ser quando o DNA já está duplicado e aí cada
cada genoma, cada cópia dos genomas que você tem, vão para um polo da célula e a célula vai ser dividida ao meio, um processo chamado de telófase, onde uma célula vira duas, onde você vai duplicar a célula vai se replicar, né? Então isso acontece no desenvolvimento embrionário, claro, né? Quando a gente nasce, a gente é uma célula só, um zigoto, quando o espermatozoide do nosso pai se uniu ao óvulo da nossa mãe, a gente era uma só célula. E essa célula se replicou milhões e milhões de vezes para produzir o nosso corpo, né? E ainda hoje a gente tem uma renovação celular que é bastante grande, né? A gente sabe que alguns tecidos, como por exemplo o sangue, as células se renovam muito mais rápido do que em outros tecidos, como por exemplo o cérebro, né? Antigamente a gente achava que os neurônios eles não se replicavam. Hoje em dia a gente sabe que sim, eles se replicam a uma taxa menor, mais baixa, mas sim se replicam. E quando a gente tem um corte, quando alguma coisa acontece no nosso corpo, alguma doença, a gente possivelmente precisa replicar as células. Células da pele também, né? Se replicam bastante rápido, etc. Joia? Muito bem, então na fase S do ciclo celular é a fase onde tudo que eu vou explicar para você nessa aula vai estar acontecendo, que vai ser a duplicação do conteúdo completo do DNA da sua célula, a duplicação do genoma da célula, ok? Bom, então o que vai acontecer é que durante a mitose, o cromossomo vai se duplicar. Cada cromossomo, como eu já falei para vocês na última aula, é formado por uma fita dupla de DNA enrolado em proteínas histonas e também nas chamadas fibras da cromatina, certo? E antes, logo antes da célula se replicar, ou seja, na fase S do ciclo celular, esse cromossomo, que é um só, vai virar dois. Né? Cada um dos 22 pares de cromossomos autossomos, mais o nosso par de cromossomos sexuais, vai se duplicar. Cada cromossomo se duplica e vira dois. Tá? Isso logo antes da replicação da célula. E aí você tem aqui esse cromossomo que eu estou mostrando para você aqui em cima. Esse cromossomo é um cromossomo já duplicado, né? Um cromossomo metafásico, já com as duas chamadas cromátides irmãs duplicadas, tá? E ele vai ser separado durante a mitose. Bom, quando os pesquisadores começaram a pensar como será que o conteúdo de DNA será replicado numa célula e tal, existiam algumas hipóteses sobre como isso aconteceria. Tá? A primeira hipótese seria de que o DNA teria essa conformação, essa replicação chamada semiconservativa. Tá? Semiconservativa por quê? Porque ela conserva a metade do DNA antigo. A cada duplicação, a célula não faz um DNA dupla fita completamente novo. Tá? Ela abre as fitas e usa cada fita como molde para fazer a outra fita. Essa hipótese, no fundo, é uma hipótese que todo mundo já sabia que era verdadeira, depois dos experimentos, claro, de Watson e Crick, que já deixaram claro como é que o DNA se replicaria. Tá? Mas, assim, a título de fazer um experimento chamado experimento crucial, né, que demonstra definitivamente que é realmente assim, existiam também outras hipóteses que seriam testadas nesse experimento, que seria a hipótese conservativa, na qual o DNA fita dupla produziria de alguma forma outro DNA fita dupla idêntico, né? Então eu estou mostrando nessa figura o DNA fita dupla parental em vermelho, né? E o DNA desse lado mais perto de mim, você tem o que é parental em vermelho e o que é o DNA da prole, né, da célula que vai ser a filha, está mais em rosinha, meio apagado, tá? Mas dá para ver bem. E aí, a terceira hipótese seria uma replicação dispersiva, onde alguns pedaços do DNA dupla fita seriam
novos e outros pedaços seriam velhos da célula parental, né? Então, para testar isso, a Mendelssohn e Stahl fizeram um experimento crucial, um experimento chave para definir isso. Tá? O experimento aconteceu em 1957. Lembrando que o modelo de dupla hélice da replicação do DNA de Watson e Crick é de 1953, de forma que Mendelssohn e Stahl já conheciam as propriedades do DNA de ser fita dupla, né? E possivelmente já estavam bastante convencidos de que a replicação seria semiconservativa, mas precisavam demonstrar isso por A mais B. E eles fizeram isso, então, crescendo bactérias E. coli, Escherichia coli, né, da espécie Escherichia coli, que é a bactéria mais comum no nosso intestino, que é muito usada para experimentos em biologia molecular. Tá? Eles cresceram essa bactéria no meio contendo nitrogênio radioativo, tá? E depois voltaram essa bactéria para crescer em nitrogênio normal, tá? E aí eles purificaram o DNA das bactérias e verificaram que quando eles aqueciam as fitas de DNA, o DNA ele está na dupla fita, né? E uma das formas de você separar as duas fitas entre si é aquecer. Eles aqueciam as fitas e viram que uma das fitas estava marcada radioativamente e a outra não. O que demonstrava, finalmente, que o DNA tinha essa replicação semiconservativa, onde a metade da fita produzida, da fita de DNA da célula filha, era idêntica ao DNA parental e a outra metade era nova, tinha sido sintetizada de novo, mais uma vez, a partir do zero. Tá? Então, a replicação semiconservativa, esse modelo aqui está mais simples de entender. Então, assim, nesse modelo mais próximo de mim aqui, ó, que tem essa escadinha purple, roxa, você vê então o DNA com as duas fitas, tá? A fita antiga, old strand, a fita velha. E aí essa fita vai se separar dentro da célula, a gente vai ver como nessa aula, daqui a pouco eu vou explicar para você esse mecanismo que separa as fitas do DNA. E aí os nucleotídeos, que são esses pedacinhos verdes, estão já disponíveis na célula, que toda a célula tem uma via de síntese de nucleotídeos e tem uma disponibilidade de nucleotídeos sempre bastante grande na célula, né? E também a fase G1, justamente, da replicação celular, garante que vai haver nucleotídeos de DNA suficientes ali no núcleo para que a replicação aconteça. Tá? E aí, então, as fitas vão sendo construídas, as fitas novas de DNA, como a gente está vendo aqui nessas duas fitas que estão aqui, ó, que são verde com purple, verde com roxa, desculpa, elas são metade velhas, metade roxas e metade novas, metade verdes. Né? Lembrando que cada quadradinho desse, cada nucleotídeo desse, ele vai ser uma adenina, uma citosina, uma guanina, uma timina, A, C, T ou G, né? Um dos 4. E ali naquela outra figura que está mais para lá, a gente vê exatamente o DNA em fita dupla, ele sendo aberto, né? A fita dupla sendo aberta, e a segunda fita, que é a fita nova, em amarelo, está sendo formada em cima da fita velha. Né? Como é que ela acontece essa formação? Se tem um A na fita velha, vai ter um T na fita nova. Se tem um T na fita velha, vai ter um A na fita nova. Se tem um G na fita velha, vai ter um C na fita nova. E se tem um C na fita velha, vai ter um G na fita nova. Lembrando que o pareamento Watson e Crick é sempre A com T e G com C. Tá? Então isso também é uma das propriedades descobertas por Watson e Crick lá em 1953. Bom, uma outra pergunta seria assim,
tudo bem, a gente tem 22 cromossomos, né? Na verdade 23 cromossomos com cromossomo sexual, 23 pares de cromossomo para cada célula. E por onde começa essa replicação? Né? A replicação começa no comecinho, ali no telômero, e atravessa o cromossomo inteiro, ou existe outro lugar onde vai começar essa replicação? Então, a partir de estudos, perceberam que sim, não começa na ponta e vai de ponta a ponta, e sim começa no meio, em algum lugar do meio, na verdade vários lugares. Cada cromossomo tem diferentes pontos ou locos que são de origem de replicação, tá? Esse loco que é de origem de replicação, ele é formado por uma palavra específica de DNA, tá? E o DNA fita dupla ele tem uma conformação em fita dupla especial. Essa conformação especial é dada pela sequência de nucleotídeos dessa origem de replicação, que permite que a ligação de proteínas específicas nesse lugar, tá? E justamente essas proteínas, quando ligadas e quando acionadas, né, quando a célula vai entrar na fase S, né, então a célula sinaliza, tá? Depois que todas as proteínas de G1 são produzidas, algumas proteínas chamadas de ciclinas vão verificar que está tudo pronto e vão avisar, está na hora de replicar o DNA, vão avisar para a célula que está na hora de replicar o DNA. Nesse momento, então, a origem de replicação, as origens de replicação de cada cromossomo vão ser acionadas, tá? E as proteínas que estão ligadas ali em volta daquele DNA vão sair e o DNA fita dupla vai se abrir. O DNA fita dupla se abre, né? Produzindo as fitas simples, que vão ser replicadas. Okay? Então, o DNA, quando ele é replicado mais ou menos em bolhas. Né? Então, aqui estou mostrando para vocês como se fosse um cromossomo inteiro, tá? Essa figura aqui está perto de mim. E esse cromossomo, ele tem 3 origens de replicação. O1, O2 e O3, tá? E aí, nesse caso aqui, ele começou a replicação por O1 e a replicação vai se expandindo, é uma chamada bolha de replicação, replication bubble. A bolha de replicação ela vai se expandindo para os lados. E o DNA vai se replicando tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Ele se replica para os dois lados. E aí ele vai se replicando. Aí quando as duas bolhas de replicação, por exemplo, O2 e O3 se encontram, elas vão formar uma bolha de replicação maior. Tá? E finalmente O3 vai se encontrar com O1 e vai formar uma grande bolha de replicação e vai terminar a replicação, fazendo com que o que antes você tinha 2 fitas de DNA, você vai ter 4 fitas de DNA e 2 cromossomos ao invés de um cromossomo ali, certo? Só mais uma figura que mostra a mesma coisa novamente, tem 2 origens de replicação aí, o DNA é aberto em cada uma das origens de replicação, a bolha de replicação ou replicon avança nas 2 direções, quando eles se encontram, eles se fundem e continuam se expandindo até que o DNA, aquele cromossomo, esteja completamente replicado, ok? Bom, então é uma grande emoção para mim estar aqui mostrando para vocês, porque eu realmente considero que esse conhecimento é muito importante. E é por isso que eu acho que essa é uma das aulas mais importantes, se não a mais importante dessa disciplina, onde você vai entender pela primeira vez como funciona um mecanismo molecular completo dentro da sua célula, que é o mecanismo de replicação do seu DNA, do seu genoma, ok? Isso é muito importante porque uma vez você entendendo esse mecanismo de ações enzimáticas, uma enzima funciona, depois a outra, e como é que elas estão altamente coordenadas, isso te permite entender melhor a biologia molecular, como é que a célula funciona por dentro. E isso é uma grande libertação intelectual, você vai entender melhor o que se discute aí nos vídeos de divulgação científica, o que é o DNA mais por dentro, né? Como que uma enzima funciona. Então tudo isso é muito importante, eu acho, por isso essa aula muito importante, peço bastante atenção para ver se você consegue entender. É difícil de explicar,
não é também simples de entender, te recomendo ler no livro também, tá? Lembrando que a gente aqui trabalha com alguns livros como Leninger, o Strayer, e qualquer livro de bioquímica básica que você conseguir encontrar, tá? Também de autores brasileiros, não perdem nada para os autores estrangeiros. Tá? Então, esse mecanismo molecular de replicação do DNA ele vai acontecer por uma ação coordenada de várias enzimas. E as enzimas principais que a gente vai estar tratando aqui são a enzima chamada helicase, a topoisomerase, a SSBP, a gente vai entender o que ela significa, a primase, a DNA polimerase 3, a DNA polimerase 1, a DNA ligase e a telomerase. Tá? Então, é um mecanismo altamente complexo de enzimas. Além disso, aqui eu vou mostrar para vocês, não só nessa aula, como em todas as aulas dessa disciplina, é um mecanismo simplificado, tá? O mecanismo dentro da célula mesmo é muito mais complexo, envolve muito mais enzimas, cofatores de enzimas, RNAs não codificantes, tá? E aqui nessa disciplina, para o primeiro período de biomedicina, a gente mostra um mecanismo simplificado. O mecanismo é mais complexo, tá? Tem uma proteína chamada beta-clamp, que eu não falo dela, que é muito importante também. Existem várias isoenzimas dessas enzimas também, tá? E para cada organismo, o mecanismo é ligeiramente diferente, tá? Então aqui eu estou dando para vocês um mecanismo simplificado, que já é suficientemente complexo para você entender nesse momento, e eventualmente você pode vir a querer aprofundar seus estudos nesses mecanismos e entender cada vez melhor como acontece a replicação do DNA, ok? Muito bem. A replicação do DNA, ela tem que começar ela começa com o chamado replissomo, tá? Que é o complexo de proteínas envolvidas na replicação do DNA. São proteínas que estão próximas umas das outras e que atuam, que agem em conjunto, em união, tá? A primeira coisa que eu estava falando para vocês que é importante acontecer quando o DNA vai se replicar, o que é? É abrir a dupla fita. Porque o DNA está em fita dupla, né, enrolado em dupla fita, mas ele precisa abrir, essa fita dupla tem que se abrir para que cada uma das fitas esteja disponível para ser usada como molde para fazer uma outra fita. Lembrando que a replicação do DNA é semi-conservativa. Então, quando uma célula nova acaba de ser produzida, ela nunca é totalmente nova, ela é meio nova, meio velha, não existe célula nova. Por quê? Porque o DNA dela, uma das fitas de cada cromossomo dessa nova célula, ela era a própria fita de DNA da célula mãe que gerou essa célula, né? E também o citoplasma dela não é novo. O citoplasma dela é o próprio citoplasma da célula mãe dela, que se expandiu, cresceu e depois se dividiu em dois. Então não existe célula nova. Toda célula ela é meio nova, meio velha. Foram produzidas novas moléculas para que a célula se replicasse, mas muitas moléculas que já existiam na célula mãe dessa célula estão aí. Então a célula mãe virou duas células, mas as duas células filhas preservam grande parte do citoplasma e do genoma, metade do genoma da célula mãe, que é uma das fitas de cada cromossomo, DNA de cada cromossomo, ok? Muito bem. Voltando ao mecanismo. Então a primeira coisa que tem que acontecer para a célula se replicar, para o DNA se replicar, é que o DNA tem que se abrir. De dupla fita ele tem que fazer, as fitas estão aqui, né? E elas têm que se abrir para se tornarem disponíveis para que outra fita seja feita em cima delas, ok? A enzima que abre o DNA, que faz o unzip do DNA, é chamada helicase, tá? É a principal enzima que faz essa abertura da fita dupla. Helicase, justamente hélice. O ase da enzima normalmente quer dizer quebra, né? Então, helicase quebra a hélice, tá? Então, elas são as enzimas que separam
a fita dupla do DNA, elas quebram as pontes de hidrogênio que estão entre as fitas, entre o Y de uma fita e o T de uma outra, e o C de uma fita e o G da outra, e vão abrir as fitas, tá? Bom, muito bem. Agora, normalmente eu explico isso com um barbante, mas eu não tenho aqui hoje. Vou fazer aqui como se fosse uma mágica. Eu vou pedir para você usar sua criatividade para você enxergar as minhas mãos o que você não vai estar vendo, tá? Então eu sempre peço para os alunos fazerem esse exercício de imaginação, imaginar que eu tenho aqui na minha mão um fio enrolado, 2 fios enrolados, como se fosse a fita do DNA, 2 fios enrolados, né? Então tá aqui na minha mão, você está vendo um barbante que tem 2 fios enrolados, tá? Agora eu vou colocar esse pedaço aqui, nesse prego, finge que tem um prego aqui, e os 2 barbantes aqui, o barbante está aqui estendido, os 2 barbantes estendidos nesses 2 pregos, as extremidades pregadas aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui o meio desse barbante e vou puxar ele assim, para abrir como se fosse abrindo a dupla fita. O que vai acontecer quando eu puxo esse barbante aqui, esse barbante que está enrolado, né? Ele vai super enrolar nas extremidades do lugar que eu estou puxando. No lugar que eu estou puxando, eu estou separando as fitas simples, e ele vai então super enrolar em volta. Consegue imaginar isso? Barbante, né, enrolado no outro barbante, as 2 fitas do DNA, né? E agora quando eu vou abrir no meio, ela vai super enrolar nas extremidades, né? Isso também acontece no DNA. E por isso você precisa dessa enzima chamada topoisomerase, que o que ela faz é justamente relaxar essa tensão de hiperhelicoidização que vai acontecer ao redor da forquilha de replicação, tá? Da bolha de replicação. Então ela vai cortar o DNA, vai desdar as voltas, depois vai ligar ele de novo, tá? Então, primeira enzima, helicase, o que faz? Abre. Segunda enzima, topoisomerase, o que faz? Tira uma tensão de superenrolamento, superhelicoidização, que vai dar nas extremidades dessa abertura, tá? Muito bem. São as 2 primeiras enzimas que vão atuar na replicação do DNA. Aí o que acontece? Quando a helicase abriu as duas fitas do DNA, essas fitas, se você soltar elas tendem a se enrolar de novo, né? Porque o A é super afim do G e o A é super afim do T e o G é super afim do C, então elas tendem a se enrolar de novo, tá? Mas aí o que você faz é ligar uma outra proteína, que é essa proteína chamada SSBP, em cada uma das fitas para impedir que a fita simples volte a ser fita dupla, tá? Então a SSBP ela vai ligar em cada uma das fitas para impedir que elas se renovelem numa fita dupla, tá? Então vendo aquela figura ali em cima, a gente tem a DNA helicase, que é esse queijinho amarelo que está ali no meio, está abrindo a dupla fita. A topoisomerase está retirando a tensão de superhelicoidização que acontece quando a helicase opera, tá? E a SSBP está se ligando essa bolinha aí meio roxa também, azul escura, que está ligando em cada fita, tá? SSBP vem do nome em inglês que significa Single Strand Binding Protein. Single Strand, fita simples. Binding Protein, proteína de ligação. Então o nome em português seria proteína de ligação a fita simples. Só que ninguém chama ela desse nome, tá? Por isso eu mantive o nome em inglês. Todos os livros, em geral, mantêm o nome em inglês. Então eu mantive também. Então a gente vai chamar ela de SSBP. Se você quiser chamar ela de proteína de ligação a fita simples, está ótimo. Tá? O que importa é que você entenda o que ela faz, tá? E o que ela faz é impedir que as 2 fitas do DNA se liguem novamente, porque a gente vai precisar delas separadas para o DNA conseguir se replicar, tá? Então essas 3 proteínas, elas são mais ou menos o complexo de iniciação, elas vão permitir que o DNA se replique, né, ao separar as fitas, ok? Muito bem. Depois que as fitas estão separadas, o que você vai fazer?
vai simplesmente colocar os nucleotídeos. Né? O que você precisa fazer? A fita nova. Agora que as fitas velhas já estão separadas, a partir de uma fita velha você vai criar a fita nova. Como é que você vai criar? Olha para essa figura. Né? A laranja é a fita molde. Tá? E ali a vermelha é a fita nova. Tá? E você, então, o que você vai fazer? Se tem G na fita antiga, você vai colocar um C. Tá vendo ali o C? E ele chega com um nucleotídeo que tem trifosfato. Tá vendo ali que tem são 3 grupos fosfato, PPP, tá? E a enzima que é chamada de DNA polimerase, que é a principal enzima da replicação, ela vai cortar esses 2 desses P's, tá? O chamado pirofosfato. A quebra dessa ligação pirofosfato dá uma energia tal e ela vai conseguir usar essa energia, reciclar essa energia da quebra dessa ligação para ligar esse P no OH do nucleotídeo que está vindo acima. Tá vendo ali? O nucleotídeo na posição 3', tá? Do DNA. Muito bem. Então é isso que a DNA polimerase vai fazer. A DNA polimerase é a principal enzima da replicação do DNA. Ela pega um nucleotídeo trifosfato e adiciona a uma cadeia de DNA que já existe ao 3' OH, que é aquele OH que está ali ligado com a setinha no P, tá? Que está no nucleotídeo A da fita, segundo nucleotídeo A da fita vermelha. Então, ele faz isso. A DNA polimerase 3, ela replica no sentido 5' para 3' e adiciona esse nucleotídeo trifosfato, quebrando o pirofosfato e adicionando um nucleotídeo monofosfato, que vai ser chamado agora de nucleosídeo, tá? Ao DNA. Só que a enzima DNA polimerase 3, ela é uma enzima boa, mas ela não é perfeita, tá? A gente não tem que exigir a perfeição das enzimas, porque elas não são perfeitas. Elas estão fazendo ali o que elas podem, né? A partir de como a evolução levou elas a serem, mas ela não é perfeita, a DNA polimerase 3, que é a enzima que replica o DNA em bactérias, tá? Ela não é perfeita por quê? Porque tem 3 coisas importantes que ela não faz, tá? Uma, que ela só replica em um sentido, de 5' para 3', a gente vai ver isso melhor, tá? Ela não replica no sentido 3' para 5', o que vai exigir que o mecanismo aconteça toda uma volta complicada nele para que o DNA seja replicado para os 2 lados ao mesmo tempo, tá bom? Outra coisa é que a DNA polimerase, ela não sabe começar a replicação. Ela não sabe colocar o primeiro nucleotídeo. Ela já precisa que exista um nucleotídeo ali colocado para ela conseguir avançar. Tá? E a outra coisa que faz dela uma funcionária imperfeita é que ela comete erro. Então, às vezes, ela não liga o G no C, o C no G, e o A no T e o T no A. Ela liga errado. Tá? E quando ela liga errado, ela faz com que aconteça uma mutação nesse DNA. Tá? Considerando que nós somos organismos assim bastante perfeitos, né? Estamos longe de ser perfeitos, mas a gente já funciona bem. Normalmente, quando você adiciona uma mutação, a mutação tende a ser danosa. Tá? Porque você já está vivo aí, já funciona bem, já tem uma herança que veio dos seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós e tal. Funciona bem, né? Mas, então, quando acontece uma mutação, a maior chance é que ela seja uma mutação ou neutra. Na verdade, a maior chance é que ela seja neutra, que não tem problema nenhum. Mas, se ela cair dentro de um gene, é possível que ela tem mais chance de ser uma mutação que causa algum dano do que uma mutação que causa algum benefício. Tá? E o fato, uma interpretação que a gente tem desse mecanismo de replicação do DNA é que esse mecanismo ele foi feito
às cegas pelo processo evolutivo, né? Não é um mecanismo que é muito eficiente. Se você fosse um engenheiro e fosse inventar um mecanismo para replicar o DNA, certamente você não inventaria esse, tá? Você inventaria um mais eficiente, tá? Apesar de que esse é bastante eficiente, mas ele dá umas voltas que são um pouco estranhas, tá? Isso mostra que a evolução opera por mecanismos cegos e de tentativa e erro, e que não existe um desenhador inteligente que desenvolveu esse método de replicação de DNA, não. Isso foi feito através de processos caóticos, né, que operam com a evolução, através dos mecanismos evolutivos, ok? Muito bem, vamos entender melhor essa parada. Como a DNA polimerase não consegue começar a replicação do DNA, ela precisa que uma outra enzima haja antes dela. Então a DNA polimerase, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, o que ela faz é adicionar esse nucleotídeo, Czinho ali, trifosfato que você está vendo, num OH que já existe. Só que se aquele OH ali daquele Azinho não existir, a DNA polimerase não consegue fazer nada. Tá? Então ela precisa da ação de uma enzima, que é essa primase. E a primase, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um iniciador, uma sequência iniciadora para começar essa replicação do DNA. Tá? Esse iniciador é um iniciador que a própria enzima faz. Tá? Essa enzima, a primase, ela é uma ribonucleoproteína. Ela é uma proteína que é formada de proteína, mas também tem uma parte de ácido nucleico. E ela usa um ácido nucleico, um RNA que ela tem dentro dela, o OH ela também não consegue fazer do nada. Na verdade, nem a primase consegue começar uma replicação do nada. Mas ela tem dentro dela um RNA que ela usa para fornecer esse 3' OH necessário para a iniciação da síntese. Ok? Então, a primase usa o RNA dela e vai fazer 11 nucleotídeos, 11 bases, ali em verde, está vendo nessa figura, tá? Aqui em verde, que é um iniciador também chamado de primer de RNA, por isso a gente chama primase. Primase é aquela que faz o primer. O que é o primer? É o iniciador, tá? O iniciador que vai começar a síntese do DNA. Então, esse iniciador ele tem 11 nucleotídeos, ele é de RNA, e ele precisa ser feito por essa enzima específica chamada primase, que tem que agir antes da DNA polimerase. Tá? Então, na replicação do DNA, a primeira enzima que age é a helicase, que abre a dupla hélice. Depois, a topoisomerase, que tira a tensão de superhelicoidização. Depois vai agir a SSBP, que é a Single Strand Binding Protein, que vai impedir as fitas de se ligarem entre si. E depois a primase. Tá? Então a primase vai chegar nessas fitas que estão abertas, a primase está ligada ali também no replisomo, no complexo todo, as proteínas têm uma certa ligação entre elas. Tá? E a primase, então, depois da SSBP, vai atuar fazendo esse iniciador, esse primer. Ela usa o RNA de dentro dela para começar, e depois corta isso, tá? E ela vai deixar um primer ou um iniciador de RNA ali. E esse iniciador vai fornecer o 3' OH livre para que a DNA polimerase, finalmente, aí já nessa última linha da figura, possa atuar a DNA polimerase fazendo os nucleotídeos de DNA que estão vermelhos. Tá? Então, você tem em azul a fita molde, a fita da célula velha. Em verde, nessa figura, você tem o primer ou iniciador de RNA. E em vermelho, o DNA, tá? Que são nucleotídeos de DNA. E, justamente, você tem, então, nesse momento, na sua célula, durante a replicação, um híbrido de RNA e DNA. Durante a replicação, você tem uma etapa que você tem esse híbrido de RNA e DNA, mas isso vai ser retirado depois, tá? A gente vai ver como.
Mas no momento você tem um híbrido de RNA e DNA na sua fita nova. Você está fazendo a nova fita para o seu novo cromossomo que vai surgir, ok? Vamos lá, vamos para frente. Então aqui só mostrando a forquilha de replicação avançando para os dois lados, tá? E aqui a bolha de replicação aí no meio. E muito bem, aí então essa seria uma visão geral. Vamos tentar entender essa figura. O que ela está mostrando? Você tem, primeiro, em cima, a fita antiga, ainda em dupla fita, tá? A helicase está abrindo assim para cima a fita, tá? Logo ali, quem está abrindo, tá vendo ali, ó, é a helicase. A helicase ali em verdinho está abrindo, tá? A dupla fita para cima. O movimento da forquilha de replicação é para cima. Nessa figura não está mostrando a topoisomerase, mas a topoisomerase está aí, ali em cima, tirando a atenção de superhelicoidização, tá? Depois você tem ali essas bolinhas vermelhas, que são as SSBPs, as Single Strand Binding Protein, que estão mantendo a fita do DNA aberta, tá? E depois você tem ali a primase, que está fazendo o primer, ali o RNA primer, tá vendo ali? O iniciador de RNA vermelhinho, tá? Foi feito para que a DNA polimerase conseguisse fazer o DNA em azul claro, tá ali, tá? Então, do seu lado direito, você tem a chamada fita líder, tá? Onde o primer ele é feito uma vez e segue. E agora a gente vai ter que entender o que acontece com a outra fita, que é chamada da fita retardada. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um mecanismo geral, tá? Aqui a forquilha está andando naquela direção, para lá, né? Ela está abrindo para lá. E você tem, então, a helicase, a topoisomerase, a SSBP está em cinza ali, né? A helicase e a topoisomerase estão em verde, tá? E aí você tem o primer, que é o primer em vermelho, tá? Muito bem. E aí o que a gente tem que entender agora é que, pelo fato de que a DNA polimerase é uma funcionária imperfeita, então o DNA ele tem duas fitas. Vamos supor que aqui no meu dedo é o 5' e aqui no meu cotovelo é o 3'. E aqui também é o 5' e o 3'. As fitas são antiparalelas. As duas fitas do DNA, uma olha para cima e outra olha para baixo. Tá? Muito bem. E aí, quando você abre o DNA, né, o que acontece é que a DNA polimerase só consegue replicar para um lado. Então, olha ali na fita de cima, né, nessa figura aqui, ó, na parte de cima, você tem ali o vermelhinho, o primer, e a DNA polimerase sendo capaz de fazer os nucleotídeos na direção 5' para 3'. Repare no 5' e no 3' nessa figura, tá? Então você tem ali à esquerda 5', 3', e aqui à direita, a fita que começa com 5' termina com 3'. E a fita que começa com 3' termina com 5'. Tá? Só que a DNA polimerase só consegue polimerizar do sentido 5' para 3'. Então, a polimerização em uma fita, ela acontece direta. Enquanto na outra fita, chamada fita líder, acontece direto. Você coloca um primer, aquele vermelhinho que está ali em cima no 5', e ele vai direto. Tá? Já na fita retardada, o primer e a primase tem que agir múltiplas vezes, porque a enzima ela só faz para o outro lado. Repare que a forquilha de replicação está abrindo para o lado esquerdo, mas a replicação da fita retardada, que é a fita de baixo, está indo para o lado direito. Para lá, né?
Então, como a DNA polimerase não replica no sentido 3' para 5', ela só replica no sentido de 5' para 3', você tem que ter vários fragmentos. A replicação é feita em vários fragmentos em uma das fitas, que é chamada fita retardada. Por que ela é chamada retardada? Porque a replicação ocorre de forma mais lenta nela. Tá? Essa é a coisa que eu acho muito difícil de explicar sem ter um quadro. Tá? Então precisaria de um quadro aqui para te explicar melhor isso. Então eu te recomendo dar uma olhada nessa questão da fita líder e da fita retardada para você entender melhor essa questão. Tá? Então, enquanto na fita líder a primase age só uma vez, na fita retardada a primase tem que agir várias vezes. Tá? E ela vai formar vários fragmentos. E outra coisa importante é que a bolha de replicação ela vai para os dois lados. Enquanto para um lado ela é líder, a de cima é a fita líder, para o outro lado, a de baixo é a fita líder. Tá? E ela é retardada ao contrário também. Muito bem, mais uma vez. Ali o triângulo no centro. Aqui a forquilha está abrindo naquele sentido agora. Tá? Tá abrindo para a direita. Então, para a direita, você tem esse triangulinho azul, que é a helicase, abrindo, quebrando, né, a ponte de hidrogênio, que vai abrir as fitas. Aquela bolinha, bolinha não, que é isso? Um círculo verde, que é a topoisomerase, tirando a tensão de helicoidização. A SSBP, essa bolinha roxa, tá se ligando à fita simples, tá? E a fita de baixo nessa figura é a fita líder, leading strand. E a de cima é a fita retardada, lagging strand. Okay? Então, na fita líder, a primase fez um primer no início e ela consegue ir direto, porque ela está no sentido da DNA polimerase. Na fita de cima, que é a fita retardada, você tem vários primers de RNA que são feitos. Tá? Então a fita retardada também é chamada de fita descontínua, porque a replicação ocorre de forma descontínua nela. Tá? E aí você tem a primase atuando várias vezes. Tá vendo ali a enzima DNA primase num verde azulado ali em cima? Então ali está a primase e a primase então faz um primer e o primer você tem um fragmento sendo gerado a partir de um primer. Esse fragmento é chamado de fragmento de Okazaki, que é o nome do japonês que inventou descobriu esse mecanismo, tá? De replicação descontínua. Então a DNA polimerase é essa enzima que replica o DNA, a principal enzima, que só funciona de um lado, de 5' para 3'. O que ela faz, olha lá no segundo ponto que eu estou falando ali, é adicionar um nucleotídeo trifosfato a uma extremidade 3' OH livre. Lembrem-se que ela precisa de uma extremidade 3' OH livre, que é a extremidade fornecida pela primase, fornecida pelo primer, pelo iniciador colocado pela primase. Tá? E ela, então, alonga, faz o chamado alongamento do DNA ao adicionar nucleotídeos trifosfato em extremidades 3' OH livre. Então, ela vai adicionando nucleotídeo por nucleotídeo. Sempre olhando a fita molde, qual nucleotídeo que ela tem, e adicionando nucleotídeo complementar. A complementar a T, G complementar a C. Tá? A gente sabe que existem 3 tipos de DNA polimerase, isso é em procariotos, tá? Em bactérias. Em humanos existem mais de 10 tipos de DNA polimerase e elas são chamadas de alfa, beta, gama, delta, etc. Tá? Então a DNA polimerase 1 foi a primeira a ser conhecida
e ela vai funcionar justamente para retirar esse primer de RNA. Lembra que a primase coloca esse primer de RNA? Muito bem. O DNA, quando ele termina de ser replicado, ele não pode ser meio DNA, meio RNA. Isso não dá. E aí, justamente, a DNA polimerase 1, ela vai retirar esse primer de RNA e transformar, vai sobrepor esses nucleotídeos de RNA com nucleotídeos de DNA, para que o nucleotídeo seja um desoxinucleotídeo, que é o nucleotídeo de DNA, que tem extremidade 2' H, não 2' OH, como no RNA, ok? Além disso, vai trocar as uracilas para timinas. A DNA polimerase 2, vamos falar na ordem, né? Ela não participa desse mecanismo de replicação do DNA, mas ela é muito importante para realizar o reparo do DNA quando a célula não está no ciclo celular, ela está em intérfase, tá? Então é muito importante a DNA polimerase 2 também. E a DNA polimerase 3, essa sim é a enzima principal que faz a replicação do DNA aqui pra gente, tá? E ela vai então replicar, olhar, é ela que olha justamente qual o nucleotídeo da fita molde e encaixa ali corretamente o nucleotídeo complementar de acordo com a ligação Watson e Crick. A pareia com T, G pareia com C. Tá? A DNA polimerase, minha gente, ela também tem um mecanismo de reparo, a própria DNA polimerase 3, tá? E também, se não me engano, a 1 e a 2. Todas as polimerases, elas são capazes de colocar um nucleotídeo, tá? E na hora que elas colocam esse nucleotídeo, elas dão uma olhadinha. Ah, ficou certinha a dupla hélice? Ficou. Então agora eu posso passar para o próximo, tá? Se ela coloca o nucleotídeo e vê assim, opa, não ficou tão legal essa dupla hélice. O que significa? Ela pode ter cometido uma mutação. E ela consegue, então, dar um chega para lá nesse nucleotídeo que ela acabou de colocar, só nesse último que ela acabou de colocar, ela consegue tirar ele, caso ele tenha entrado errado, e colocar um novo correto. Tá? Isso chama atividade exonucleásica, 3', 5'. Ela mesma faz esse reparo. Nessa figura, está mais fácil de entender como é que funciona. Olha só, você tem ali na figura, começando lá em cima, um Azinho livre, que a DNA polimerase pega aquele T trifosfatado, corta o pirofosfato, sai esses 2 fosfatos dali, amarelo, na segunda figura, tá? E o T ele se liga com A. Muito bem, correto, né? O próximo nucleotídeo da fita molde é C. Estão vendo ali? Muito bem. Terceira figura, ela vai tentar encaixar um nucleotídeo no C. Qual é o nucleotídeo que é complementar a C? É G, né? G que está complementar a C. Então a enzima está errando. Tá vendo ali que na terceira figura ele está colocando um A ligado no C? Então ela às vezes erra, né? Nem todo mundo é perfeito. Essa enzima, a DNA polimerase, não é perfeita. Tá? Então ela colocou um A. Só que ela é capaz de dar uma olhada e falar, opa, não ficou legal. Não ficou legal, a dupla fita não enovelou direito, não está muito bom. Errei, desculpa aí. Aí ela deu aquela cotovelada e tirou o A. Ela consegue tirar o A. Tá? E aí ela vai agora sim tentar pegar um G, pegar aquele G que está ali e ligar o G certinho no C. Ok? Então isso chama mecanismo de proofreading, mecanismo de verificação de qualidade. E essa atividade que ela tira o nucleotídeo que ela já colocou é chamada de atividade exonucleásica, 3', 5'. Ela só consegue fazer com esse último nucleotídeo que ela acabou de colocar. E às vezes, minha gente, às vezes ela não vê que ela errou. Tá? Às vezes ela coloca aquela base ali e não percebe que errou. Tá? E se ela passar para o próximo, aí você já tem uma mutação, não tem mais jeito. Tá? Aí esse mecanismo vai ter que ser corrigido posteriormente e pode causar uma mutação. Tá joia? Então, a mutação também é muito importante, tá, gente? Porque se não houvesse mutação, a gente não seria
a célula primordial que começou a vida na face da Terra. É a mutação que traz a novidade evolutiva, certo? Ao mesmo tempo, como nós já somos organismos que funcionam muito bem, a maioria das mutações são deletérias ou neutras, a maioria é neutra, e depois, mais comumente, podem ser deletérias. É muito difícil conseguir uma mutação que seja positiva, dê uma modificação positiva. Mas, eventualmente, acontece, tá? E, bom, os organismos evoluem também por esse mecanismo. Muito bem, e aqui eu estou mostrando para vocês como é que o primer do RNA, aquele iniciador que a primase coloca, como é que ele é retirado. Então, ali você tem um iniciador em azul, olhando lá em cima da figura, né? O iniciador azul. E ali você já tem um fragmento de Okazaki vermelho, tá? Pro outro lado. Tá? E aí a primase abriu mais e ela colocou outro primer, tá joia? E esse primer fez outro fragmento de Okazaki, que foi até a extremidade do outro primer, tá? Então isso aí que se chama um fragmento de Okazaki. E aí é justamente a DNA polimerase número 1 é que vai permitir que esse DNA vermelho se estenda mais e ele vai empurrando para fora o RNA, tá? O RNA azul. Só que essa enzima DNA polimerase 1, ela consegue tirar o RNA e adicionar nucleotídeos de DNA, mas ela não faz essa última ligação. Tá vendo que ali da figura 4 para 5, as duas últimas figuras, tem um espacinho? Esse espacinho precisa de ter uma enzima que é uma cola, que vai ligar esse espacinho, que chama DNA ligase. Tá? Muito fácil de lembrar, ligase vai ligar. Ela vai ligar esses dois fragmentos e fazer um DNA contínuo, que agora vai ser, a partir daí é impossível de saber onde estava o primer. Tá? O primer já foi retirado e essa resquício de que ele estava ali algum dia foi colado pela DNA ligase. Então, uma vez feito isso, não interessa. Então, na fita retardada, como o DNA se replica no sentido contrário ao sentido de ação da DNA polimerase, é necessário fazer vários primers, tá? E esses vários primers formam fragmentos de Okazaki. E esses fragmentos de Okazaki têm que ser ligados e esse iniciador de RNA tem que ser retirado. Ele é retirado pela enzima DNA polimerase 1 e depois os fragmentos são colados pela enzima DNA ligase. Ok? Muito bem, mais uma vez o mecanismo completo. Você tem ali em cima, então, as duas fitas. Está abrindo para o lado esquerdo. Desculpa, para o lado esquerdo, para lá. E aí, na fita de baixo, é a fita líder. Então, o primer foi colocado só uma vez e ele vai no sentido... A fita que está sendo feita é de sentido 5 linha, 3 linha. Então, dá no sentido da DNA polimerase, no sentido que ela gosta. Então, ele vai direto. Só precisa fazer primer uma vez na fita líder. Tá? Já na fita retardada, o sentido da bolha de replicação que está abrindo é o sentido contrário que a DNA polimerase funciona. Tá? Você está abrindo, está gerando regiões 5 linha. Então, o primer tem que funcionar várias vezes. Tá? Realmente é difícil explicar isso sem quadro. Então, preciso que você depois vá ver um vídeo para você entender melhor essa questão. Joia? O que importa é que na fita retardada você tem vários fragmentos de Okazaki. A replicação do DNA é feita em fragmentos. E cada fragmento, a primase age uma vez e a DNA polimerase age outra. E depois você tem que retirar esses primers de RNA, agora sim mostrando na figura, mais para baixo. Né? Aqui você tem os fragmentos de Okazaki, que é o primer, que é esse vermelhinho, e a parte azul clara aí, que é a parte DNA. Você tem o fragmento de Okazaki. Então o que a DNA polimerase 1 faz? Ela estende o DNA do fragmento anterior até colar, até juntar, né? Até chegar bem pertinho, ou seja, até tirar todos os nucleotídeos de RNA.
da primase. E aí a ligação, que é a última figura aqui de baixo, bem aqui, né, é feita pela enzima DNA ligase. Preciso de uma outra enzima, que é a cola, para ligar os dois fragmentos de Okazaki. Okay? Então isso está acontecendo na fita retardada ali em cima. Na fita líder isso não acontece. Okay? Então aí você tem um mecanismo de ação da DNA ligase. Bom, basicamente ele também usa um pirofosfato, tá? E vai fazer a ligação do DNA que está na frente com o DNA que está atrás. Muito bem. Então essa figura é mais um resumo, tá? Agora eu vou estar recapitulando algumas partes de coisas que eu já falei, tá? Então você tem a helicase abrindo aí a fita para o lado de lá na primeira figura, na segunda figura a SSBP ligando, aí você já tem a primase reconhecendo ali a região. Aí é uma outra enzima que eles estão chamando ali de PRIA, que reconhece a região onde a primase vai atuar e tira a SSBP, porque ela mesma já está protegendo ali. E aí, finalmente, na última figura, a primase sintetizando o iniciador ou primer para a DNA polimerase poder atuar. Ok? Aí, mais uma vez, recapitulando, em cima a fita líder, que precisa de só um primer seja feito, e embaixo a fita retardada, que é feita por fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki. Tá? A primase está ali na fita de baixo, e ela vai fazer um primer, e a partir desse primer a DNA polimerase vai completar. Depois que a DNA polimerase 3 completar, a DNA polimerase 1 vai estender o final dessa fita para retirar o primer que foi colocado no fragmento anterior, tá? E depois a DNA ligase vai ter que ligar. Opa, passei duas. Um outro mecanismo de reparo de DNA acontece pela DNA polimerase 2, mas isso acontece na intérfase, não é na replicação do DNA, tá? Mostrando rapidinho para você, só de curiosidade. Nesse mecanismo, a DNA polimerase 2 reconhece um pareamento incorreto de DNA na figura de cima. Tá vendo aquela bolinha que está ali? Ó? Está reconhecendo que, sei lá, C está ligado com A. Isso não é um pareamento comum de DNA. Então ela reconhece um pareamento de base errado. Tá? Você tem um pareamento não Watson-Crick, que não é A com T nem C com G. É outra coisa. Então ela reconhece que ele tem um erro, tá? E aí a enzima vai cortar mais para frente e mais para trás, tá? E vai abrir todo um buraco ali naquela região e depois vai refazer essa região com a DNA polimerase 3 e a DNA ligase. Desculpa, a DNA polimerase 2 nesse caso, tá? E a DNA ligase, tá? O problema ali daquela bola, daquele erro de pareamento, é que a gente nunca sabe se tem, por exemplo, um C ligado com o A, a gente nunca sabe se o que está certo é o C ou o A, tá? Tem alguns mecanismos que permitem você dizer qual é a fita mais antiga, e quando você sabe qual é a mais antiga, normalmente você confia, você não, a célula, confia na informação mais antiga, mais confiável, que veio do parental, tá? Mas quando ela não sabe, ela tem que decidir mais ou menos aleatoriamente. Quando você tem um C com A, você vai corrigir o C para colocar um T, ou você vai corrigir o A para colocar um G? Né? Isso é muito importante, essa decisão, porque é essa decisão que vai fazer com que haja uma mutação ou não. Tá? E aí é um mecanismo que há indícios que a célula pode usar para fazer a correção correta, a decisão correta, mas muitas vezes esses mecanismos também falham e aí é onde há efetivamente uma mutação acontecendo. Tá? Bom, e aí o DNA vai se replicando por fita líder, fita retardada, durante toda a bolha de replicação até chegar nos telômeros. Nos telômeros existe um mecanismo especial de replicação do DNA. Tá? Lembrando que o telômero é a extremidade do cromossomo. Por que existe um mecanismo especial?
Porque como você está no fim do cromossomo, você não consegue um lugar para ancorar a primase. A primase não consegue se ancorar ali para produzir o primer, o iniciador. Então, como ela não consegue se ancorar, se não existisse essa enzima chamada telomerase, os cromossomos, a cada replicação do DNA, eles iam ficar cada vez menores. Tá? Porque a primase não consegue se ancorar no final. Tá? Por isso existe essa enzima chamada telomerase, tá? Que a telomerase, ela também é uma ribonucleoproteína, assim como a primase, ela tem um RNA dentro dela, e esse RNA dentro dela tem uma sequência que ela vai usar de molde, e ela vai alongar a sequência do cromossomo que já existe, tá? Usando essa sequência dela de microsatélites, que são 6 bases repetitivas. Aqui, nesse caso dessa figura, a sequência da enzima, da ribosima da enzima é ACC, CAAC. Então, portanto, quando ela usa isso de molde para fazer a sequência do DNA, a sequência vai ser GGG-TTG, né? E ela vai replicando esse negócio, GGTTG, 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 GGTTG. E ela vai criar essa sequência de microsatélite, que é essa repetição de mais ou menos 6 bases, tá? Que aí está como 3 Gs, 2 Ts e 1 G, GGGTTG, e ela vai criar centenas desse. Quando ela cria centenas desse, ela cria finalmente um espaço onde finalmente a primase pode sentar e fazer um primer, e aí ela faz um primer e consegue replicar o finalzinho do cromossomo, tá? É muito importante esse mecanismo para que a célula consiga se replicar bem, tá? Quando a telomerase foi descoberta, ela foi descoberta também nas células cancerosas. E a gente sabe que as células cancerosas, elas produzem muita telomerase. Por que elas produzem muita telomerase? Em geral, porque nas células cancerosas, os cromossomos podem estar muito partidos. Não é que você tem 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais, não. Às vezes, muitos desses cromossomos estão partidos. Então, você precisa muito de telomerase para recompor cada pedacinho desse cromossomo à medida que você vai replicando. Ok? E aí, eles acharam que se você... Não, e aí, na verdade, eles viram também que as células senescentes, as células que ficavam velhinhas, né, na verdade, eles viram que as células senescentes paravam de produzir telomerase. E uma das explicações para o envelhecimento era que você envelhece porque sua telomerase para de funcionar. Né? Então, isso chegou a sair no Jornal Nacional, o mecanismo de telomerase como uma fonte da juventude, tome telomerase, que era uma pesquisa que estava sendo feita na época, se não me engano, lá pelo ano 2000, de que a telomerase poderia rejuvenescer as células. Mas depois percebeu-se isso, que as células cancerosas usavam muito a telomerase, que a telomerase podia, inclusive, também ativar o mecanismo de câncer nas células, de tumorização. Então a galera desistiu de tomar telomerase porque você podia viver mais por determinados motivos, mas ia ter câncer. Então não resolvia, porque você ia morrer de qualquer forma. Então a telomerase não é a fonte da juventude, tá? Como se pensou em algum tempo. Então aqui mostrando mais uma vez, aqui ali em cima você tem o final do cromossomo, tá? E ali o molde da telomerase, aí você aumenta o tamanho do cromossomo adicionando essas repetições de microsatélite, tá? E a partir das repetições de microsatélite, você permite que finalmente a primase se assente ali e faça a segunda fita para baixo para o outro lado. Ok? Bom, a falha nesses mecanismos de replicação, pode causar algumas doenças conhecidas em humanos. Tá? Existe essa doença chamada ataxia de Friedreich, que é um dano progressivo no sistema nervoso, que acontece quando a sequência também de microsatélite GAA-TTC se repete mais de 40 vezes dentro de um gene. Tá?
é porque a DNA polimerase, quando chega nessas repetições de microsatélite, muitas vezes ela se desliza, ela não sabe quantas vezes ela replicou. Se você tem 3, 4, 5, 10 repetições de GAADTC, a polimerase se perde. E ela pode, então, achar que ela não replicou nenhum e replicar mais 10. E aí você vai ter uma repetição de aminoácidos numa proteína que não deveria estar lá, nesse caso, tá? E isso causa essa doença, que é essa ataxia, ok? E o xeroderma pigmentoso, que na verdade é um erro no mecanismo de reparo do DNA causado pela luz ultravioleta. A gente sabe que a luz ultravioleta do Sol, ela gera mutação no DNA, gera chamados dímeros de timina, por isso que você tem câncer de pele se você fica muito tempo exposto ao Sol, tá? Mas você tem, normalmente, um mecanismo de correção desses danos, tá? Pela enzima, pelo mecanismo de reparo do DNA. Só que se esse mecanismo não funciona bem, o que acontece? Você tem essa doença, xeroderma pigmentosa, sua pele envelhece mais rápido e você tem mais propensão a ter câncer de pele. Okay? Muito bem. Então, essa foi a aula de replicação do DNA. Lembrando que a replicação do DNA ocorre na fase S do ciclo celular, depois que a célula entra no ciclo celular, tá? A célula normalmente está em intérfase, não está se dividindo, ou chamado período G0. Quando ela quer se dividir, ela entra no ciclo celular, e aí vai fazer esse ciclo aí, que começa em G1. No G1 você tem a produção dos nucleotídeos e dessas enzimas todas necessárias para o processo de síntese de DNA, que são helicase, topoisomerase, SSBP, primase, DNA polimerase 3, DNA polimerase 1, DNA ligase e telomerase, tá? Produz todas as enzimas em G1, na fase S você replica efetivamente o DNA nesse mecanismo que eu acabei de apresentar para vocês. Na fase G2 você vai ter o DNA já replicado e você vai então produzir as proteínas para mitose, tá? Para metáfase, anáfase, telófase, para todo o processo de mitose, tá? E depois da mitose, o que vai acontecer? A célula pode ou sair do ciclo celular, se ela não precisar mais de replicar, ela pode voltar a G0, voltar para a intérfase, ou ela pode continuar no ciclo celular. Lembrando que a célula tem algumas proteínas especiais, chamadas de ciclinas, que elas estão presentes só em cada ciclo. A ciclina G1 só funciona em G1. A ciclina de ES só funciona em ES. A ciclina de G2 só funciona em G2 e a ciclina de mitose só funciona em mitose. E essas ciclinas são também checkpoints, algumas dessas ciclinas são checkpoints do ciclo celular. Então elas são como se fossem proteínas que impedem, por exemplo, a chegada do ciclo S antes que todo o ciclo G1 esteja pronto. Então você não pode começar a replicar o DNA antes de ter os nucleotídeos, antes de ter as enzimas prontas, tá? E esses checkpoints são proteínas muito importantes que impedem a célula de entrar no ciclo celular antes que esteja tudo pronto, tá? Só que como boas proteínas, elas também podem sofrer mutação, e as mutações em proteínas que são checkpoints do ciclo celular desregulam os checkpoints do ciclo celular, de forma que a sua célula pode começar a se reproduzir indiscriminadamente se você houver mutações nessas proteínas que são chamadas de checkpoints, proteínas de checkpoints do ciclo celular. Se você tem uma desregulação no ciclo celular, o que acontece? Sua célula reproduz descontroladamente, e isso é a causa do câncer. Então, o câncer é causado. Um mecanismo molecular que explica o câncer é a mutação nas proteínas de checkpoints do ciclo celular. Essas proteínas deixam de impedir a célula de entrar nas fases mais avançadas do ciclo celular antes que tudo esteja pronto antes. Então, por isso que a célula começa a reproduzir descontroladamente. Você tem câncer, né? Você tem uma reprodução celular acentuada, te forma um tumor, e esse tumor depois vai precisar ser retirado de alguma forma, e a sua célula precisa recuperar essa capacidade, né, de controlar o ciclo celular para que o câncer seja inibido.
Muito bem, então esse foi o seu primeiro mecanismo molecular, tá? Peço desculpas se não deu para entender muito bem aqui a questão, principalmente da fita líder e da fita retardada. Peço que você olhe, então, no livro para entender isso melhor, porque é muito importante ter um quadro para explicar isso. Qualquer dúvida, mandem questões que depois eu posso resolver para vocês, ou façam questões aqui mesmo no YouTube, tá? Para eu conseguir te ajudar a entender isso melhor. Tá joia? Então, a replicação do DNA é esse mecanismo que vai duplicar o DNA antes da célula se dividir, tá? E ele exige essa atuação coordenada de enzimas, que são a helicase, que faz a helicase, quebra a fita dupla do DNA, tá? Da célula mãe. Depois a topoisomerase tira a tensão de superhelicoidização quando você abre essa fita dupla. A SSBP, Single Strand Binding Protein, é a proteína de ligação à fita simples que impede o DNA de se renovelar e que vai deixar ele disponível para que ele seja replicado. Tá? A primase é a enzima que faz os iniciadores, tá? Ela faz o primer de RNA, porque a enzima DNA polimerase que vai replicar o DNA, ela não sabe começar. Ela precisa de alguém que comece para ela. Ela precisa de já ter um nucleotídeo lá para ela começar a trabalhar. Ela não trabalha se não tiver essa sequência iniciadora. Então a primase é muito importante que ela faz o iniciador a partir do próprio RNA que ela tem, porque ela é uma ribonucleoproteína. Ok? Então a DNA polimerase vai fazer os nucleotídeos no sentido 5' 3', tá? E a DNA polimerase 1, ela vai retirar os primers quando os primers aparecerem. A DNA ligase liga os fragmentos de Okazaki e a telomerase recupera os telômeros no final, tá? Então a conclusão dessa aula, as conclusões é que a replicação do DNA é semiconservativa, a bolha de replicação avança nas duas direções, a fita líder, o primer funciona uma vez só e na fita retardada você precisa da ação da múltipla da primase, a helicase e a topoisomerase desenrolam o DNA, a primase faz o primer, a DNA polimerase 3 é a principal enzima da replicação, a DNA polimerase 1 retira os primers de RNA, a DNA ligase liga os fragmentos de Okazaki e a telomerase refaz os telômeros, estende os telômeros para a primase poder funcionar. Tá joia? Então essa foi a aula de replicação. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, mande para a gente. E a gente te espero na próxima aula, que é uma aula de transcrição do DNA. Ok? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Transcrição, não esqueça. Qualquer coisa, mande as dúvidas para a gente. Um abraço, valeu.